E eu já aproveito para chegar em uma lei que eu acho que você conseguiu lá a aprovação na Câmara, que eu não lembro o nome, mas promoveu aqui em Penalva um controle da pesca predatória. Sim. Quer dizer, eu queria que você comentasse sobre como é que foi esse processo, esse controle, tanto do ponto de vista dos problemas que ele traz, como do ponto de vista do resultado. Porque assim, não adianta controlar um ano e deixar, porque essa falta de continuidade, ela atrapalha o processo, porque o aumento da pesca, da produtividade, vamos dizer assim, do lago, ele depende de uma continuidade, né? Depende de uma continuidade. E aí eu quero que você comente como é que foi a implantação desse controle na pesca e se isso já é possível visualizar resultados nos dias atuais. Professor Gonçalo, como todo desafio, ele nem sempre é positivo ou negativo, quando nós iniciamos o trabalho de combate e fiscalização do nosso rio Maracu, do nosso lago Cajari, Formoso, Lago do Capivari, houve um pedido. Esse trabalho ele não partiu somente da presidente da colônia. Existiu um pedido da categoria. No início, houve uma certa resistência, críticas, até mesmo ameaças aos trabalhadores que iriam fazer o trabalho, existiu. Quando foi feita a primeira reunião, eu entrei eu vou só voltar um pouquinho do assunto, que na questão do legislativo. Quando teve a eleição na colônia, que foi chapa única, foi um pedido do pescador que a gente fizesse um trabalho para fiscalizar os nossos lagos, que já não estava mais dando para... Era muito peixinho miúdo, e estragava muito. Por aqui ou ameaçado? Peixe-cachorro, chubanga. Foi um pedido. A eleição foi em julho e em outubro. A eleição foi em maio. E a eleição iria ser em outubro. A eleição de vereador. Então o pescador começou a me pressionar. Por que a senhora não entra na política? Até então eu não tinha nenhum plano, nenhum projeto em ser vereadora no município de Penalva. E eles começaram a ir naquela tecla, por que a senhora não se candidata? Eu digo, não dá para mim a política. Eles dá, sim, senhora. Vai atrapalhar meu trabalho. Lembro como se fosse hoje, Lolosa, lá na atriz dela. Por Conheço. que tu não entra? Eu digo, não, senhor Lolosa, deixa eu quietinho aqui mesmo. Ele disse, mas vai dar certo. E nós precisamos de um vereador do nosso lado. Então, você sabia que a colônia não elegia vereador? Eu soube de relato depois. Porque não teve tentativa, porque houveram várias tentativas, mas todas frustradas. Aí partiu de Lolosa, Ananias, que era finado Louro, da atriz dela, finado Valmir, que faleceu também. A gente tinha uns militantes bem natos, representantes mesmo, que inclusive faziam parte da nossa diretoria, e começou aquele trabalho de incentivar, para mim ser candidata. Só que aí partiu um volume muito grande. Aí eu disse, vamos ver se vai dar certo. Entrei na eleição para vereadora, fui a mais bem votada, e daí então começou-se o trabalho de fiscalização, depois de eleita vereadora. Nós solicitamos a ajuda do Batalhão Ambiental em São Luís, mas sabemos que a demanda do Estado é muito grande. Então a gente solicitava uma fiscalização hoje via ofício, 1 mês, 2 meses, 3 meses era que a gente se atendido. Então eu lembro que eu conversei com o Dr. Roger Nilson, que era promotor na época aqui da nossa comarca, e ele me orientou a fazer um ofício para o Ministério Público, que ele iria nos ajudar. Que aí, então, foi que o Dr. Roger Nilson nos ajudou.
reencaminhando os nossos ofícios ao Batalhão Ambiental, que hoje a Polícia Militar dispõe de um quadro de homens que atua no Batalhão Ambiental para acompanhar os trabalhos da colônia. E aí se foi começando. Fiscalizar. Antes da fiscalização, houve uma assembleia. Assembleia geral com todos os sócios, perguntando se eles eram de acordo ou não. Durante a assembleia, todos eles ergueram a mão que eram de acordo. Se tivesse alguém de desacordo, ele ia ficar com o novo braço dele só o braço. Ele também teve que levantar lá na hora. Impressionado. Ou seja, a grande maioria pedia, mas a gente sabia que tinha uma minoria que era contra. E que sempre vai existir. Até quem é a favor, depois que ele vai pescar e ele é pego, aí ele já fica zangado. Às vezes é fácil, pela pressão, aprovar. Mas quando você diz, não, uma pescariazinha aqui não vai comprometer, e aí acaba sendo pego lá e o seu material apreendido. Isso. Então ele vai ficar zangado, né? Aí quando começou os primeiros trabalhos, que eles iam para o campo, para o lago, fazer a vistoria dos materiais dos pescadores que estavam com redes, malhas inferiores à malha 6, que a gente permite dar 6 para cima. Tinha pescador que estava com malha 2, 3. Tinha até tarrafinha de pegar camarão. Então, a gente que vive da pesca e que tem a pesca como o sustento, nós é que temos que preservar. Somos nós que temos que cuidar, porque uma entidade de classe representativa, ela vai muito além de ter somente o seguro-defeso. Vamos supor que ele acabe. Eu vou fechar a entidade, vai acabar? Eu tenho que representar a categoria, o pescador. E isso inclui fiscalizar o campo, conscientizar o pescador do que é certo e do que é errado, buscar benefícios para ele. Então, é um leque de serviços. E quando eu partia para as operações, eles começaram a criticar. Essa presidente, ela não vai ganhar mais para a eleição. Ela não vai tirar mais nenhum voto. Não voto mais. Não voto mais nela. E era tantos nomes que não vale a pena comentar aqui, mas que a gente também sofreu. Mas eu sempre soube, desde o início, que a gente só colhe quando planta. Perfeito. E tem que ter coragem para enfrentar. A gente só colhe quando planta. Então, eu sabia que nós iríamos colher o fruto. E que existiria a resistência do início. Porque eles não tinham a cultura de um trabalho de conscientização do que era o certo, do que era errado. Porque era permitido. E existia uma permissão de um olhar que não era voltado a conscientização, de um olhar que não era voltado a dizer, isso está errado, isso aqui está certo. Ou seja, o representante da entidade, ele representava somente uma coisa. Os arrastões, vamos assim dizer, as redes de arrasto. Esse é o pior. Continua? Existe. O próprio pescador hoje é o nosso maior denunciante. E o problema vai começar agora, porque quando a água está lá em cima, não tem tanto esse problema. E eles já estão começando a começar a dizer, está na hora. Existe também um problema muito grande nosso aqui, que é a questão da barragem, que é um item que um crime ambiental muito grave, que assoreia o nosso rio, mas que é o que segura a nossa água do campo, do nosso lago, é o fechamento da barragem. Perfeito. E o que garante a quantidade de peixe, que garante uma pesca durante um final do ano de qualidade, de volumes maior para o nosso pescador, é o fechamento desta barragem em tempo ágil. Final de julho a início de agosto. Por quê? Porque ainda tem muita água no nosso lago. Segura e dá para o pescador. Agora, se eu deixar ela secar, enquanto mais baixo o volume de água, mais facilidade vai estar para aqueles que cometem o crime do arrasto. Então, é o pior, porque o arrasto, o nome já diz, você arrasta tudo que tem. Vem tudo. Mas deixa eu te perguntar, é possível, que aí precisava de pesquisa, né? Tem esse livrinho aqui, esse livrinho que foi escrito pelo Cláudio Urbano, que é da UFMA, e o Galdino,
eles falam inclusive da quantidade de toneladas que o lago, nessa situação normal, tal como estava, que não é tão normal, a quantidade de peixe que saía de Penalva. E aí eu pergunto, hoje tem números, é possível dizer assim que aumentou substancialmente a quantidade de peixe, mas se esse número ele é mais visual, assim, você vê o movimento, ou se tem uma pesquisa para dizer, olha, aumentou em tanto por cento a produtividade do lago. Tem esses números, não? Não, números não. Mas nós temos relatos de compradores, de pessoas que vêm de fora comprar o nosso pescado. Só voltando um pouquinho à questão da fiscalização, professor, é importante quando se existe um conjunto. Hoje Penalva tem várias entidades de pesca que vivem do segmento. Perfeito. Mas somente uma faz a atuação de combate, fiscalização. É importante que os representantes vejam no conjunto de um todo. Uma entidade, ela não está somente a fim de liberar seguro-defeso. Ela está muito além. Ela está além de correr atrás de um benefício para o pescador através de um empréstimo pelo Banco do Nordeste, que hoje é o que a maioria dos nossos pescadores artesanais que possuem o seu RGP ativo fazem. Antigamente era até 6 mil, o máximo que conseguiria. Já depois do presidente Lula eleito, ele sancionou a lei que aumentou, a mulher consegue até 10 e o homem 12. E os casos que vão renovar os empréstimos já conseguem até dobrar esses valores. Então, são benefícios que o pescador utiliza para o crescimento profissional dele. Ele consegue comprar uma moto, ele consegue comprar uma caixa de peixe maior, ele consegue pegar o seu pescado de Penalva e vender em Matinha, e vender em Santeiro, e vender em Viana, que são polos também pesqueiros, mas que não tem o peixe de qualidade que Penalva tem hoje. Então, o volume aumentou. A quantidade de peixe aumentou no nosso lago. Quem fala? O pescador. E a qualidade do pescado aumentou e melhorou. Visivelmente hoje significante você vai na feira e você encontra pescada de 4, 5 quilos. Perfeito. 4 quilos. Surubim de 3 quilos, 4 quilos. Aracu. Hoje na praia estava a cor mais linda. É lindo de se ver. Então, é um resultado de um trabalho que foi sofrido no início, mas que hoje não só o pescador reconhece, mas a sociedade penalvense em si. Aquele cidadão que sai da sua casa de manhã, que ele vai na feira comprar o seu peixe, aquele aposentado que trabalhou uma vida inteira para ter aquele salário no final e que quer comer um peixe de qualidade, então hoje ele tem isso visivelmente na feira de Penalva, nas praias e nas ruas. Mas acabou o arrasto, a pesca predatória? Não. Porque eu sozinha não dou conta. Perfeito. A entidade em si só não dá conta. É preciso... um conjunto. Tem que existir um conjunto. Muita gente. Tanto a parte institucional como a própria população que precisa dizer, olha, eu não vou comprar peixe dessa forma. Né? Se você tem um peixe de malha 4, malha 5, em um tempo, vamos dizer, no período de vamos dizer assim, sim, mês de dezembro, mês de abril. Mês de abril é mais difícil encontrar peixe grande, né? Mas assim, chegando agora, nesse período, onde está aparecendo o peixe grande, o cara vai comprar peixinho, mainha miúda, mas tem aquelas pessoas mais pobres que não tem outra saída, então a situação ela é complexa. Mas o que eu queria dizer aqui para quem está do outro lado da tela, é assim, a conversa aqui não é uma conversa somente política, a gente ainda vai entrar na conversa política, mas vejam que a gente passa pela questão ambiental, porque essa coisa da preservação para que você aumente a produtividade, passa pela questão do controle da pesca, mas também pela questão vamos dizer assim, das matas ciliares, eu vou usar porque os peixes se alimentam dessas frutas, que a vegetação aqui às margens do lago, essas árvores
que estão aí nas margens do lago e do rio, acaba oferecendo aos peixes. Então, é um debate longo que eu acho que a gente vai precisar de um outro podcast aqui. Mas é importante que a população compreenda, porque algumas pessoas que estavam te aguardando imaginavam que a gente ia falar só sobre eleição. Entendi. Só sobre a Luana vereadora. E é muito mais que isso, tá bom? Eu vou ler umas mensagens aqui, porque é muita gente aqui te saudando o Bambaê. Eu vou aproveitar para dialogar aqui com o nosso público e ver se tem alguma pergunta aqui para a gente responder. Sim.